Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação na Ucrânia e ver os avanços que tivemos no mapa para o dia de hoje, 16 de setembro de 2025. Nas últimas 24 horas tivemos atualizações muito importantes e muito interessantes e por isso vamos começar. E durante a noite de hoje, a Rússia realizou mais um pesado ataque com drones contra o território ucraniano. Mas também neste ataque os russos utilizaram alguns mísseis e, de acordo com as forças de defesa antiaérea ucranianas, os russos lançaram um total de 113 meios aéreos. Além disso, os ucranianos referem que conseguiram abater 89 desses 113 drones de vários tipos, mas não conseguiram abater nenhum dos 10 mísseis Tornado lançados pela Rússia na direção de Zaporizhia. E realmente já tivemos algumas publicações de alguns cidadãos ucranianos nas suas redes sociais, aqui de alguns ataques e de alguns resultados destes ataques. E como sabemos, durante a noite de hoje, os russos atacaram mais infraestrutura energética da Ucrânia, incluindo depósitos de petróleo. Temos bastantes vídeos publicados. Aqui podemos ver uma enorme coluna de fumo e um enorme incêndio que se estava a registar nesta cidade de Kiev, mas também aqui mais para o centro de Kiev também foi registado outro incêndio enorme, como podemos ver neste vídeo. Portanto, a Rússia danificou mais uma vez aqui as infraestruturas da Ucrânia e, portanto, aqui foram causados bastantes estragos com este ataque. Vamos avançar e agora vamos passar à situação no terreno, onde também temos atualizações muito importantes, mais relacionados aqui com a estratégia e com as táticas aqui na linha da frente. E vamos começar pela direção de Zaporizhia. E nesta noite, mais uma vez relembrando, os russos também lançaram um pesado ataque em direção à própria cidade de Zaporizhia. E aqui também temos bastantes vídeos destes ataques. Temos aqui, por exemplo, algumas imagens e os incêndios registados. E, por exemplo, temos aqui um vídeo gravado com mais incêndios. Portanto, os russos focaram-se bastante nesta cidade durante as últimas 24 horas. Passando ao terreno, temos aqui algo bastante interessante na direção a leste desta direção de Zaporizhia. E como nós sabemos, há cerca de um mês atrás, os russos lançaram a sua grande ofensiva nesta região e, portanto, eles conseguiram conquistar todos os territórios na margem a oeste deste rio que passa precisamente nesta zona. E, portanto, desde aí os russos diariamente têm avançado no terreno e nós praticamente todos os dias temos vindo a ajustar o mapa nesta direção. E, por exemplo, durante o dia de hoje ajustamos mais uma vez o mapa a favor das forças russas com base num vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar ataques efetuados às forças russas precisamente nesta direção e nesta localização do mapa. E, portanto, isto não nos deixa dúvidas de que de facto os russos já entraram na aldeia de Novo Ivanovka e, portanto, prosseguem aqui a tentar limpá-la das forças ucranianas e muito provavelmente, durante as próximas horas, já teremos esta aldeia totalmente conquistada pelos russos. Além disso, temos mais fontes a referir que os russos já entraram na aldeia de Berezove. Para já não temos provas visuais disso, contudo, algumas fontes já ajustaram os seus mapas a favor das forças russas, mas nós vamos aguardar até termos provas visuais. E o mais interessante daqui, e desta ofensiva toda russa, é que os ucranianos não prestaram muita atenção a ela. Ou prestaram atenção, mas não quiseram fazer nada para estabilizar os avanços por parte da Rússia. E a Rússia, como eu já referi, todos os dias tem vindo a avançar e a avançar cada vez mais nesta direção. E durante o dia de hoje, os ucranianos finalmente viram que de facto os russos lançaram uma grande ofensiva nesta região e, portanto, é hora de tentar estabilizar a situação. E é por isso que os ucranianos, durante o dia de hoje, anunciaram a evacuação destas aldeias e da cidade de Pokrovsky completamente. E esta evacuação é uma evacuação das pessoas civis que cá vivem, dos cidadãos. Contudo, esta evacuação não é para proteger as pessoas que cá se situam, mas sim para acumular forças militares. Os ucranianos vão utilizar estas aldeias e estes territórios todos para conseguirem acumular algumas forças para conseguirem estabilizar a situação nesta direção onde os russos têm vindo a avançar. Porque a mesma situação nós tivemos precisamente na direção de Pokrovsk.
E neste flanco, o que os russos conseguiram desenvolver há cerca de um mês atrás, primeiramente, os russos de facto fizeram esta penetração nas defesas ucranianas, uma penetração de quase 20 km, e passado 4 dias, os ucranianos anunciaram a evacuação das aldeias que se situam aqui em torno deste flanco que os russos desenvolveram. E portanto, passado alguns dias, os ucranianos referiram nos seus canais que de facto conseguiram estabilizar aqui a situação. Portanto, isto levou-lhes pelo menos 4 dias desde a evacuação dos territórios. E aqui, pelo menos, ainda vai demorar também 4 dias até aos ucranianos pelo menos tentarem estabilizar a situação, porque os avanços dos russos têm sido bastante notórios e bastante dinâmicos. Mas isto não significa que de facto os ucranianos vão conseguir barrar completamente os avanços russos. É claro que os russos poderão tentar avançar e poderão avançar ainda mais, só que a um ritmo mais lento. E a questão principal que se coloca agora é onde os ucranianos vão buscar forças suficientes para conseguirem acumular os recursos que eles precisam nesta zona. Uma coisa é certa, neste momento a Ucrânia acumulou uma enorme quantidade de forças aqui em torno deste flanco a norte de Pokrovsk, trazendo para aqui os melhores grupos, as melhores unidades e mais bem treinadas da Ucrânia, tanto em termos de militares como de operadores de drones. E até agora, os ucranianos sim, conseguiram estabilizar a situação, mas não conseguiram expulsar completamente os russos dos avanços que eles fizeram e de todos os territórios que eles conquistaram. E já passou cerca de um mês e os ucranianos não conseguiram fazer isso. Portanto, aqui de Pokrovsk, é muito pouco provável que os ucranianos retirem forças desta região para trazer para a direção de Zaporizhia. Isto é muito improvável que aconteça. Os ucranianos estão bastante focados nesta direção e isto quase de certeza não vai acontecer. Das outras direções, mais aqui ao norte, da direção de Konstantinivka e da direção aqui de Mykolaiivka e de tudo o que situa aqui, os russos também têm mostrado uma pressão bastante forte sobre os ucranianos. Portanto, os ucranianos desta zona também não podem retirar territórios e o mesmo se aplica às regiões mais ao norte, incluindo da direção de Kharkiv. E portanto, a única hipótese que sobra aos ucranianos é precisamente a cidade de Kherson. É precisamente sobre esta cidade que eu estou a falar. E é muito, mas muito provável que os ucranianos retirem as suas forças, pelo menos uma parte significativa destas forças da direção de Kherson, e desloquem estas forças para a direção de Zaporizhia para tentar estabilizar a situação. E isto abre mais uma grande oportunidade para os russos. E há cerca de um mês ou 2 atrás, eu referi que os russos de facto estavam a preparar uma ofensiva e um desembarque das suas tropas do lado ucraniano do rio que aqui passa e na cidade de Kherson. De facto, os russos provocaram bastante os ucranianos de que iam realizar de facto uma ofensiva nesta região e até chegaram a destruir uma ponte que aqui liga aqui uma ilha de Ostriv à cidade principal de Kherson, mas os russos para já não tentaram efetuar nenhuma ofensiva, nenhum desembarque. Mas agora que os ucranianos vão deslocar as forças daqui, isto abre uma grande oportunidade para os russos. E o que eu acho é que os russos poderão testar de facto aqui as defesas ucranianas nos próximos dias ou nas próximas semanas. Portanto, vamos ficar muito atentos a esta direção de Kherson nos próximos dias e nas minhas análises. E até já tivemos um vídeo publicado pelas forças russas desta direção a mostrar ataques efetuados às posições ucranianas. E portanto isto só mostra mais uma vez que os russos continuam atentos a esta direção e que poderão tentar alguma coisa nos próximos dias. Vamos avançar para a direção de Pokrovsk. E aqui, segundo algumas fontes, os ucranianos continuam a pressionar os russos, principalmente da direção destas aldeias aqui. Contudo, os russos para já têm assegurado bastante bem a defesa e até trouxeram algumas reservas para esta direção nos últimos dias. E isto só para dizer que os ucranianos poderão ter algum sucesso na direção de Zaporizhia para estabilizar os avanços dos russos, mas só quando derrotarem os russos completamente nesta direção, mas isso para já não está a acontecer. Vamos avançar. Da direção de Konstantinivka tivemos bastantes ataques russos registados contra as forças e posições ucranianas durante as últimas 24 horas.
Temos aqui alguns resultados destes ataques. Também tivemos no interior da cidade de Konstantinivka ataques com algumas bombas voadoras e guiadas. Vamos continuar aqui mais para o norte. E aqui da direção de Siversk, mais ao norte, mais algumas fontes referiram que os russos conseguiram conquistar totalmente esta floresta aqui ao norte da aldeia de Serebryanka, e por isso vamos aguardar pelas próximas atualizações e por provas visuais para nós podermos ajustar o mapa a favor dos russos. Mas é bastante visível que os russos continuam a pressionar bastante esta direção. E o próximo alvo dos russos será, precisamente, esta aldeia de Yampol que se situa aqui. E para hoje é tudo, espero que tenham gostado deste vídeo que hoje foi mais curto. E se de facto gostaram, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário. E eu relembro que podem se sempre tornar membros deste canal para ajudar no trabalho que eu realizo aqui diariamente no canal. E relembro também que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã, tchau tchau!